O Lula é homofóbico, o Lula é machista. O Lula disse na minha frente, no debate na Globo, das eleições de 2002, que a forma de apurar se uma pessoa era negra ou não era fazer exame de sangue, cara. Quem duvidar é só pegar o arquivo das eleições de 2002. E pronto, mas pra essa gente, o Lula pode andar pelado na rua, bater na mãe, falar palavrão com Jesus. Eu saí em socorro do Lula porque eu vi a besteira que ele tinha falado. Graças a Deus aconteceu essa pandemia, porque o povo agora... É isso. PL identifica a ameaça de morte contra Jair Bolsonaro. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação já na sua tela. Urgente! O Centro Carter acaba de confirmar que Edmundo Gonzalez venceu as eleições na Venezuela com mais de 60% dos votos. Centro Carter foi a única organização internacional autorizada por Maduro a monitorar as eleições na Venezuela. Agora, tratoraço do agro gaúcho contra o governo Lula não para de crescer em Porto Alegre. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Urgente, Lula acaba de expulsar do Brasil a embaixadora da Nicarágua, Fúvia Patrícia Castro. Urgente, Anonymous acabou de dizer que vai esvaziar as contas bancárias do ditador Nicolás Maduro. Vamos esvaziar as contas bancárias. Apagamos as luzes em Miraflores. Vamos derrubar seus drones. Continuando. Agora o senador Cleitinho discursa no plenário indignado. Olha como o sistema é foda, gente. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar. Tá, Gerão, como é que o sistema é foda? A AGU cobra 56 milhões de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Ok. Então vamos lá. Câmara aprova a PEC da anistia que pode salvar partido de multas de 23 bilhões de reais. Inclusive vai estar aqui no Senado e eu vou votar contra. Olha como é que o sistema é foda, gente. Toffoli suspende pagamento de multa de 10 bilhões de acordo da JF. Olha como é que o sistema é foda, gente. Tem mais. Cabral é condenado a mais de 17 anos de prisão por receber 78 milhões de propina da Odebrecht. O sistema não é foda? Pena de Sérgio Cabral ultrapassa 390 anos, mas agora ele será solto. Olha como é que o sistema é foda, gente. Eles deveriam pegar 390 anos de prisão, quer dizer, ele tem que ressuscitar 4 vezes, mas já está solto. O sistema é foda. E para finalizar, acabou de sair agora, TCU diz que Lula pode ficar com um relógio de 80 mil reais. Finalizo dizendo novamente, o sistema é foda. Muito obrigado. Doutor Cleitinho, eu só vou pedir para a taquigrafia retirar o sistema pontinho, 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 por favor, porque eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa... Perdão, presidente, perdão, o sistema é legal. Não é legal para eles, não para o povo. Meus amigos, preste bem atenção nessa outra informação aqui muito urgente. É muito importante sua atenção e o seu compartilhamento. Daqui a pouco a informação do PL. Um debate que acontece com frequência é se esse processo de destruição que a gente está vendo sendo executado por parte desse governo é incompetência ou é um projeto de destruição mesmo, é um objetivo calculado. Alguns dizem que é displicência, incompetência, outros dizem que não. Eles querem realmente destruir o Brasil. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês evidências que mostram que o que esse governo quer é a destruição do nosso país. Vamos lá. Lula não faz o estrago sozinho. A maior parte do trabalho, quem coloca a mão na massa, são os ministros e as ministras que estão ali da frente dos ministérios. Todos os 40 ministérios que ele criou a mais, inclusive para servir como cabide de emprego. E nós estamos diante do pior quadro de ministros e ministras da história do nosso país. Isso não sou eu que falo, são números que eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Nós estamos aí. O ministro da Comunicação acabou de ser indiciado por corrupção.
O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. É a quarta moeda, né, que mais se desvalorizou no mundo. O ministro da Fazenda, da Economia, voltando a taxar a população, o preço de tudo está subindo, a gasolina está passando de R$6. 2 escândalos de licitação por parte dos ministérios. O Arrozão, né, o Arrozgate, que eles tentaram fraudar ali uma licitação, e a mega licitação da Secom, para enfiar dinheiro naqueles grupinhos ali, amigos do PT e do Lula. Recordes de dengue, de morte por dengue. O Brasil teve mais morte por dengue durante o governo Lula do que todos os governos anteriores juntos e somados. Recorde de queimada e desmatamento, não só na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal também. Recorde de mortes de Yanomami. Durante o governo Bolsonaro, o Barroso quis acusar de genocídio indígena. Agora, aumentou a morte dos Yanomamis por omissão do governo, ninguém fala nada. Recorde de feminicídio, aumento da criminalidade. A dama do tráfico sendo convidada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Os direitos humanos se colocando ao lado de grupo terrorista, né, e de ditaduras. Nós estamos diante do pior quadro de ministros e ministras. Então, reforma ministerial é uma coisa natural que todo presidente faz quando ele está insatisfeito com o resultado entregue pelos seus ministérios. Lula acabou de dar uma entrevista. E nessa entrevista, ele deixa bem claro que o que os ministros estão fazendo é exatamente o que ele quer. O aumento dos impostos, aumento dos tributos, feminicídio, infanticídio dos Yanomamis, queimada, desmatamento, terrorismo, ditadura, tudo o que está acontecendo, desvalorização do real, o que mais? Esqueci alguma coisa? Dengue, arrozão, mega licitação, ministro indiciado de corrupção, tudo o que está acontecendo é um projeto. E se você duvida, é só você olhar a fala do Lula, super satisfeito com o que os ministros estão fazendo. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Time que está ganhando, a gente não mexe. Dengue, feminicídio, terrorismo, ditadura, corrupção, licitação fraudada, dama do tráfico, criminalidade aumentando. Esse é o time que está... Ou seja, se ele fala, se ele declara que esse é o time que está ganhando, então a vitória para ele só pode ser a destruição do Brasil. O time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora. Esse pequeno discurso dele, de todas as asneiras, as atrocidades, as aberrações que ele consegue vomitar daquele orifício facial, anal dele, essa foi uma das que mais me assustaram. Porque nós estamos falando de péssimos ministros, um atrás do outro. Em todos os ministérios, a entrega tem sido terrível. Tá? Nós estamos aí destruindo a destruição do agro, o MST voltando a invadir, dengue, eu já falei, não vou citar de novo. E para ele, isso é time que está ganhando. Fuga de investimento recorde no Brasil. Ninguém quer investir no Brasil mais. Mas o Lula considera isso como um time que está ganhando. Então, se o time está ganhando, o time está executando exatamente o projeto que o Lula quer. Se o Brasil está sendo destruído, claramente, então o projeto do Lula é a destruição do Brasil. É tão lógico quanto 1 mais 1 igual a 2. E é essa parte que me assustou. Porque pelo menos se ele tentasse trocar um ministério ou outro, poderia passar uma mensagem de que foi incompetência, mas ele está tentando achar uma coisa ali para melhorar. Não vai trocar nada. Gente, Ministério da Saúde, esse é o pior de todos, tá? Recorde de morte em dengue, falta de vacina, o dinheiro não está sendo repassado, o Brasil está tendo um colapso da saúde e ele vai manter a ministra da Saúde? Você tá de brincadeira comigo? Da educação nem se fala, né? As faculdades em greve, os institutos federais todos em greve, o dinheiro da educação não está sendo repassado, mas ele vai manter o ministro da Educação. Complicado, meu amigo, complicado. É a declaração do projeto dele mesmo, é destruição. 2 notícias muito boas hoje. Lula acordou revoltado, esperneando, soltando os cachorros ali na sua turminha mais próxima. Segunda notícia, porque Bolsonaro, a história, a narrativa das joias do Bolsonaro, a narrativa que estavam tentando usar para incriminá-lo e possivelmente prendê-lo, acabou de permanentemente ir por água abaixo. Vamos entender rapidamente? Vamos lá. Existe uma narrativa de que Bolsonaro pegou joias que ele ganhou como presente e estava vendendo essas joias. Eram presentes. A alegação dele desde o início é que era presente personalíssimo, de uso pessoal. E sendo assim, ele poderia fazer o que ele quisesse.
Todas as joias foram cadastradas, todas passaram por todo o processo, onde existe uma comissão que fala aquilo que é personalíssimo, aquilo que é do Estado. Bolsonaro seguiu todo o trâmite que deveria seguir e tudo que ele ganhou foi declarado. Beleza. Só que aí, a equipe do Bolsonaro, a oposição, entrou no Tribunal de Contas da União para também investigar os presentes que o Lula recebeu. E Lula declarou que recebeu vários containers de presidentes e que ele levou tudo. Inclusive, estava no armazém lá da Odebrecht, se não me engano, da qual ele recebia a propina. E aí pediram para que Lula devolvesse um relógio que ele ganhou em 2005. Um relógio que vale 60 mil reais. O Lula, o pai dos pobres, anda por aí com um relógio de 60 mil reais. Você nunca viu o Bolsonaro com nenhum desses relógios que ele ganhou. Ele usa aquele Cássio dele de 20 reais. E aí saiu uma decisão agora que deixou Lula revoltado. Foi essa daqui, ó. Tribunal de Contas da União muda a decisão, livra Lula de devolver relógio de 60 mil e fixa a tese que favorece Bolsonaro. A decisão do Tribunal de Contas da União é uma decisão que basicamente comprova que é o que nós estamos falando há meses. Não há crime em nada do que a imprensa ou a esquerda ou Alexandre de Moraes fica nessas narrativas aí, o Barroso, essa galera. Porque tudo foi presente personalíssimo. É dele e ele faz o que ele quiser. E aí tá decidido que Lula não precisa devolver. Aí vem uma questão do Lula aqui que eu achei interessante. Deixa eu pegar aqui. A coluna obteve lista completa dos 568 itens descritos como presentes pelo gabinete do Lula quando ele deixou o cargo. O relógio Piaget dado por Chirac não consta no documento. Olha a diferença. Todos os presentes do Bolsonaro constam e foram declarados. O Lula não declarava os presentezinhos dele. Ele simplesmente pegava para ele, sem passar pelo trâmite pela comissão que decide se é do presidente, se é da pessoa ou se é do cargo. 8 itens presenteados foram dados como perdidos e o presidente Lula pagou cerca de 11 mil em ressarcimento. Segundo a assessoria do TCU, o relógio não estava entre eles. Peraí, ele não pagou o ressarcimento do relógio. Lula, sim, roubou o relógio por não ter passado o trâmite. Só que agora decidiram que não precisa devolver. Relógio de 80 mil usado por Lula não consta em lista de presentes oficiais. Então a situação do Lula está muito, muito mais complicada agora. Tanto é que ele diz que se sente usado. Mas vamos ver. Aqui uma matéria que eu achei interessante, que é quando o Lula saiu, ele levou 14 containers. Quantos containers o Bolsonaro levou? Zero. Lula, quando saiu, levou... Cara, encher 14 containers, você não tá entendendo o que é isso. Ele teve que pegar um armazém, um armazém da Odebrecht para colocar todos esses containers lá e a Odebrecht pagava o aluguel desse. O Tribunal de Contas da União decidiu hoje. Vamos ver, isso aqui deixou o Lula revoltado. Ó. Que o presidente Lula pode ficar com o relógio de luxo que ele ganhou de presente em 2005 no primeiro mandato. Você acompanhou aí uma novela com o relógio do Jair Bolsonaro. O Alex Guzmão tem os detalhes ao vivo. Alex, boa noite. Boa noite. A maioria do plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira. Prevaleceu a tese de que, como não existe uma lei específica, não tem como classificar como bens públicos presentes recebidos pelo presidente da República e que o presidente Lula não precisa devolver o relógio Cartier, avaliado em 60 mil reais, que ele ganhou há 19 anos. O posicionamento abre caminho para rever a decisão do tribunal que obrigou Bolsonaro a devolver presentes recebidos por chefes de Estado. A defesa de Bolsonaro vai levar essa argumentação à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo. Acabou a narrativa contra Bolsonaro. Isso chegou ao ponto de sair até na Globo. Olha a tristeza da Renata Vasconcelos passando essa notícia. Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que ele ganhou do fabricante Cartier em 2005, no primeiro mandato dele como presidente. Essa decisão abre a possibilidade de o mesmo critério vir a ser aplicado no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria. O processo tratava de um presente, como você falou, um relógio de ouro que o presidente Lula ganhou na França em 2005, ainda durante o seu primeiro governo. E por 5 votos a 3, o plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ele entendeu que, por falta de uma norma clara para o tratamento de presentes recebidos por presidentes da República, Lula não precisa devolver o relógio. Isso é um banho de água fria no STF, na galera que queria prender Bolsonaro, criar uma narrativa, porque agora fica escancarado demais. Peraí, Lula recebe um presente, não declara, fica com ele, mas tudo bem. Bolsonaro recebe o presente, declara, passa por todos os trâmites legais, pela comissão que decide que tipo de presente que é, mas agora ele deve ser preso? Sabe, agora acabou. A narrativa das joias foi por fim. Tanto é que o Lula sabe disso. Olha aqui, ó. Lula se diz usado pelo Tribunal de Contas da União para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver o relógio. Peraí. Lula tá afirmando que quer devolver o relógio. E o resto dos itens que estavam nos 14 containers, Lula? Você vai devolver também tudo que estava nos 14 containers?
A devolução ainda não está definida. Interlocutores aconselham o presidente a recorrer da decisão. O presidente do PT, o presidente Lula, PT, ficou enfurecido com a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou que ele pode permanecer com o relógio de ouro, que ganhou de presente em 2005, no seu primeiro mandato. A decisão abriu brecha para rediscutir o caso de recebimento de joias. Cara, bicho, ele estava tão esperançoso que essa narrativa das joias fosse ser o bastante para acabar com o Bolsonaro, que ele está disposto a devolver o relógio que ele roubou. O Brasil é uma piada, gente. Que ele não declarou que ele roubou para ver se isso pode prejudicar o Bolsonaro. Só que está decidido. Se é presente, é presente. Tá, Lula? Você roubou esse presente há 20 anos atrás, fica com ele. O Bolsonaro não roubou nada, devolveu tudo e declarou tudo. A narrativa acabou permanentemente, já era. Essa vira a página, passa para a próxima. Essa aí tá igual o caso das baleias agora. Mesmo nível de importunação das baleias, tá bom? Fico por aqui, um abraço, tchau. Meus amigos, prestem bem atenção na informação urgente do PL. PL identifica ameaça de morte contra Jair Bolsonaro. Uma ameaça de morte contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi identificada pela cúpula do Partido Liberal, o PL, do qual ele faz parte. Em um post feito nas redes sociais, uma pessoa falou em pegar uma peixeira para o ex-chefe do executivo. Por causa da publicação, a legenda pedirá que a Polícia Federal PF identifique a origem da ameaça e tome providências. Atualmente, uma das principais preocupações do PL é manter a segurança de Bolsonaro. As informações são do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.